Queridos irmãos, quero aqui, junto com este texto de São Mateus, entender a santidade com vocês. Vamos entender a santidade, isso porque nós vivemos num tempo onde este tema da santidade ele é bastante adverso, até mesmo por meio dos católicos cristãos. Ainda que a igreja tenha afirmado que todos nós devemos ser santos, que a santidade é para todos, muitos ainda acreditam que a santidade é só para poucos. Então, o desejo deste padre, do seu pároco, é que você saia daqui sabendo que você nasceu para ser santo. Diga com o padre isso, vamos lá. Eu nasci para ser santo. Vai, repete de novo. Eu nasci para ser santo. Eu preciso que você saia daqui desta forma. Eu nasci para ser santo. Bem, vamos entender aqui esta santidade. Em primeiro lugar, o texto ele nos diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Quem é que se aproxima de Jesus em primeiro lugar? Os discípulos. Os discípulos. Acredito, nós já meditamos isso ao longo deste ano. Você é discípulo. É você que tem que se aproximar. Se aproximar da onde? De Jesus. Em que local? No monte. Jesus subiu ao monte. Isto é muito significativo. Não é de nenhum lugar. O que significa subir ao monte? Alguém já fez trilha aqui? Não sei se você já fez trilha. Fazer trilha? Eu subi ao monte, eu vi um pôr do sol lá no monte. Olha que legal. Aí você vai, você sobe. Você chega lá esbaforido. A cena é bonita, né? Subir ao monte custa. Eu tenho que subir, eu tenho que sair lá da terra, lá de baixo. É legal. Algumas semanas atrás teve uns padres que vieram aqui ajudar no retiro da catequese, e eles são lá de Guaratinguetá e eles moram num mosteiro, e lá nesse mosteiro tem um monte chamado Monte Carmelo. É o pico mais alto que tem. Eles chamam, né, se eu não me engano, é Monte dos Noviços, alguma coisa assim. E eu subi lá uma vez. É assim, são 4 horas de rolê. Para você chegar lá e celebra a missa, você tem que ficar lá, tem que passar a noite lá para voltar, porque e tem que rezar para não chover e essas coisas tudo, né? Aí leva, e você vai levando, você não leva qualquer coisa, né? Você tem que levar a mochila com os castiçal, tem que levar a mochila com o missal, com as coisas, celebrar tudo bonitinho. Enfim. E é muito bonito, né? E é legal porque dá para você ver assim, né? Dá para você ver a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, dá para você ver a cidade, se não me engano, a cidade de Lorena, dá para você ver também o Santuário do Pai das Misericórdias do outro lado, dá para você ver o Vale do Paraíba ali, tudo bonito, né? Só que exige um esforço. Você tem que subir, você tem que sair lá da terra para chegar lá no pico da montanha. O que Jesus está fazendo? O que os discípulos fazem? Eles saem da terra. A santidade, entendamos, a palavra santidade do hebraico, ela significa exatamente isso: separado. Alguém que é separado. Quem é separado de algo. Então precisa ser separado do quê? Do mundo. Ser santo é ser separado, consagrado, tirado do meio. Então, em primeiro lugar, eu subo ao monte
me separando do mundo, deixo essa terra, eu tenho que estar num lugar mais alto do que o mundo, porque o mundo não é a minha casa, porque a minha casa é o céu, a minha morada é o céu. Então, já aqui, eu preciso viver esta separação. Eu preciso viver essa separação. Quando eu falo mundo, entendamos, o mundo não é a criação, eu tenho que deixar os cachorrinhos, as árvores. O mundo não é a criação, no sentido literal, mas o mundo é a cultura empregada, é aquilo que é o pensamento, este sistema empregado para te afastar de Deus. A cultura de autossuficiência, a cultura da vaidade, a cultura da indiferença a Deus. O mundo, a gente pode colocar que esta figura do mundo, ela é expressa em várias ideologias modernas. Por exemplo, o relativismo, onde eles pregam que não existe, é uma pregação que não existe verdade absoluta, a verdade é relativa, cada um acredita na sua própria verdade, está tudo bem. Sendo assim, então Deus é relativo, cada um acredita no seu Deus. Então eu posso chegar ao céu de qualquer maneira, de qualquer forma. Não, não é assim. Esse relativismo. Hedonismo é uma outra ideologia, onde o prazer é o sentido da vida. Materialismo, onde eu só vivo para aquilo que é visível, aquilo que tem útil, aquilo que tem valor. Então eu me entrego, eu me desgasto pelos meus planos, porque eu vejo. A ideologia de gênero, onde o homem ele se cria a si mesmo a partir do seu próprio pensamento, sua própria ideia. Depois também uma autossuficiência espiritual. Não preciso buscar a igreja, não preciso buscar a religião, não. Eu consigo chegar a Deus da minha forma. Eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos. Eu posso chegar a Deus da minha forma. Eu tenho uma autossuficiência espiritual. Então, o mundo são essas culturas. E quem que é o santo? Quem que é a figura do santo? Os santos são estes que escolhem subir esta montanha, lutando contra todos esses tipos de pensamentos, lutando contra a carne, lutando contra o mundo. Entendamos, né? Como disse, o percurso de subir a montanha, além de se separar, ele exige um esforço. Porque se não tiver um esforço da minha parte, uma dedicação da minha parte, vai fazer um esforço de fazer uma trilha sem o preparo físico, sem o preparo dessas pessoas que vão fazer o caminho da fé. Teve um rapaz aqui na paróquia que ele foi fazer, coitadinho do menino. O menino é forte, hein? Ele foi fazer, mas coitado, o menino quase quebrou o joelho. Nem falo quem é, nem sei se ele está aqui. Coitado do menino, mas foi bom, é isso, tem que fazer mesmo. Mas é o preparo, tem que estar preparado para subir a montanha, tem um esforço. E qual que é o esforço que eu preciso fazer? É o esforço de uma dedicação, porque senão eu volto para trás, eu desisto de subir, eu paro no meio da montanha e desço para a terra logo, para aquilo que é terreno. Então, subir a montanha existe um esforço, é uma luta. Este esforço, a gente pode colocar assim, é uma luta contra toda inclinação desordenada que nós herdamos do pecado original. Quem não está disposto a esta luta para subir a montanha, vou dizer para você, não entra no céu. Como assim, padre? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos celebrando aqui os santos. Estamos celebrando os santos. Esses santos, eles já estão nos céus. Aqueles que nós estamos celebrando já estão nos céus. Estes que estão nos céus, eles não precisam da nossa oração. Por quê? Nossa Senhora não precisa da nossa oração. São José, Santa Francisca, a gente não precisa rezar para eles. Amanhã a gente vai rezar pelas almas do purgatório, a gente vai rezar para elas. Mas para eles não precisa. Por quê? Porque eles já estão vendo a Deus. Eles já estão no céu, eles rezam por nós, porque eles já subiram esta montanha, eles já lutaram, eles viveram aquilo que nós estamos vivendo aqui.
eles já estão coroados com a glória de Deus. Quando nós olhamos para uma figura assim, nós podemos olhar e ver assim, essa daqui ela foi capaz, eu posso imitá-la, porque se eu imitar a vida desta mulher, eu consigo chegar em Deus da mesma forma que ela. É assim, então eu imito, eu uso a vida dos santos, as virtudes deles, a coragem deles, o testemunho deles, para quê? Para que eu possa fazer a mesma coisa para chegar a Deus. Não a mesma coisa, literalmente, aquilo que ele fez, mas eu quero ter coragem como essa mulher teve coragem de entrar num lugar estrangeiro e pregar a todos a palavra, e demonstrar e criar uma igreja, e construir uma civilização cristã num lugar onde só tinha protestante. Quero ter coragem dessa mulher de Santa Francisca Xavier Cabrini. Quero ter essa coragem. Coragem de anunciar, coragem de falar a verdade, coragem de ser de Deus. Eu quero ter essa coragem. Entendamos aqui. Então, a festa de todos os santos, nós estamos celebrando todos os santos porque a igreja quer que você entenda que você, eu e você, podemos ser esse discípulo que sobe a montanha com Cristo. Eu e você podemos escolher ser discípulos, seguir a Cristo, ter o desejo de encontrá-lo. Eu e você. Eu e você. Isso é possível para nós, porque nós celebramos aqueles que foram iguais a nós aqui na terra. Eles são, hoje, aquilo que nós queremos ser. Ser santo não é somente para alguns, é para todos. Se eu não quero ser santo, eu não quero a Deus. Você fala assim, ai padre, ser santo não é para mim, padre, ser santo é para vocês aí. Nós precisamos de famílias santas, nós precisamos de jovens santos, nós precisamos de casais santos, nós precisamos de namoro santo, nós precisamos de santos nesta terra, porque são estes que vão incendiar o mundo. E se na nossa época temos poucos santos, é porque pouco se fala sobre isso. Nós precisamos incentivar, né? Temos as nossas crianças hoje aí, agora me parece que elas já se desfantasiaram, mas todas elas estavam fantasiadas de santos, né? Teve um que veio bonitinho, ele está até aqui no meio, pintou o cabelo, colocou uma barba grande. Eu sou São Bento, aí ele veio com a cruz São Bento e tal, e não sei o que lá. Outra veio, não sei se ela está por aí, mas veio vestida de Santa Francisca, mas lá veio, foi a fantasia mais perfeita de Santa Francisca que eu já vi. É isso, né? Eu quero ir para o céu. É o desejo que nós devemos cultivar em nós. Para quê? Para ir para o céu. Então, aqui, nosso Senhor, Ele nos dá as bem-aventuranças. O que é a bem-aventurança? O que são as bem-aventuranças de São Mateus? É como se fosse a regra, é como se fosse o novo mandamento. Eis que eu vos dou um novo mandamento. Então, é isso que o Senhor está... É um mandamento do cristão. É o nosso mandamento, está aqui, ó. Quando o nosso Senhor diz, eu não vim abolir aquilo, a lei, mas eu vim dar um pleno sentimento, uma plena sabedoria, um pleno entendimento. Então, o pleno entendimento da lei são as bem-aventuranças. Vejam, vamos lá. É como se fosse uma escada para eu chegar até o monte, até o ponto mais alto. E no ponto mais alto eu encontro Jesus, a minha vida, o meu tudo. É isso. Então vamos começar pelo primeiro degrau da escada. Jesus ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é esses pobres em espíritos? O Papa Leão acabou de lançar, um documento, faz pouco menos de um mês talvez, sobre a pobreza, colocando a pobreza no seu lugar, tirando toda a parte ideológica, política, que o pessoal gosta de romantizar a pobreza, para dizer o quê? Que todos nós, para subir ao monte, precisamos ser pobres. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Quando o Senhor ele fala isso, não é para dizer que aquele pobrezinho lá na rua
ele vai para o céu. Não, ele está dizendo, você precisa ser pobre. Eu preciso ser pobre, porque aqueles que são pobres têm o reino dos céus. Quando eu leio isso, é para dizer assim, eu preciso ser pobre. Se o reino dos céus é dos pobres, eu preciso ser pobre em espírito. O Papa Leão, ele diz sobre essa pobreza: frequentemente as riquezas iludem e conduzem a situações dramáticas de pobreza, sendo a primeira dessas ilusões pensar que não precisamos de Deus e conduzir a nossa vida independentemente dele. O que é esta pobreza? Ser pobre significa ser abandonado nas mãos de Deus. Isso é ser pobre. Deixar que Ele conduza a minha vida, isso é ser pobre. Eu preciso ser pobre, desapegado. O reino dos céus é desses. É o primeiro degrau. Porque se eu não me desapegar, eu não consigo sair da terra, eu não dou um passo. O primeiro passo que eu dou na trilha, eu já vou querer voltar atrás para comprar água que está faltando, alguma coisa. Aquele que vai para um retiro no meio do mato e fica procurando Wi-Fi para mexer no WhatsApp. Depois o Senhor, ele continua, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que são estes aflitos? Santo Agostinho, ele explica que os aflitos são aqueles que choram o pecado, o próprio e o pecado do mundo, e por isso recebem o consolo do Espírito Santo. O que é este ser consolado? Aliás, o que é este ser aflito? Não é tristeza, mas é a dor santa de quem reconhece que é pequeno diante de Deus. São João Crisóstomo, ele diz: as lágrimas que nascem do arrependimento são mais preciosas do que o ouro, pois atraem a misericórdia divina. Ou seja, o aflito é aquele que chora com os que sofrem, mas sobretudo chora com Deus, porque Deus não é amado, porque Ele não está sendo amado. Chora, é aflito porque as pessoas não estão amando a Deus, é aflito porque eu estou pecando ainda, estou aflito porque eu estou tentando fazer de tudo, mas eu não estou conseguindo, então eu choro porque eu quero mudar a minha situação, eu choro porque eu quero me converter, eu choro porque as pessoas não estão querendo amar a Deus, vê o mal que o pecado causa à alma, então eu choro. Esse choro, este vai ser consolado, por quê? Porque chorou de arrependimento verdadeiro. Depois ele diz, terceiro degrau, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Olha que bonito, né? Vai possuir a terra. De fato mesmo, né? Os mansos possuem as coisas. Quem é manso tem o poder na própria mão. Por quê? Quem é manso, ele não se estremece, ele não se abala. Pode vir tudo, pode vir guerra, pode vir o que for, mas ele está confiado nas mãos de Deus, ele possui a terra, ele possui a paz, ele é pacificado. A mansidão é a força do justo, como diz São Gregório. Ele domina as próprias paixões, ele já possui o seu próprio coração, então ele não teme. O manso é aquele que vence a violência com a paz. Ele responde às ofensas com o silêncio de Cristo. Este é o manso. Possui a terra. Olha que bonito. O próximo degrau. De fato, né? Se eu não for manso, eu não consigo dar passos para a subida desta montanha. Depois, quarto degrau. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O que é esta fome e sede de justiça? Santo Ambrósio interpreta esta justiça como a virtude que nos faz desejar que Deus reine sobre nós, em todos nós. Ter fome e sede de justiça é desejar ardentemente a santidade. É justo que eu seja santo, porque Deus me criou para ser santo. É justo que eu seja amoroso, é justo que eu ame, é justo que eu seja bondoso, porque Deus me criou para isso. Então é justo. Então eu desejo a santidade, eu desejo o amor, eu desejo, dizia Santa Catarina de Sena, se quem Deus quer que tu sejas, incendiarás o mundo. Se aquilo que Deus quer que você seja, e você vai incendiar o mundo. Não te contente com pouca santidade, seja santo.
Tenha sede, tenha fome e sede da justiça, fome e sede de ser santo, de ser bom, de ser honesto. Depois, quinto degrau, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é a misericórdia? Dizia São João Paulo II. A misericórdia é o segundo nome do amor. São Basílio, ele diz que a misericórdia é uma fonte inesgotável. Quanto mais dela tiras, mais ela brota. O misericordioso, ele reconhece que tudo o que tem vem da graça. E por isso ele trata o outro como Deus o trata, com compaixão e ternura. Ele vê, porque Deus vê o seu coração, então ele vê o coração do outro. Então ele é misericordioso. Porque Deus tem compaixão do seu coração, porque Deus ele olha para o seu coração, então ele olha para o coração do outro, como Deus o vê. E quanto mais eu sou misericordioso, mais eu recebo misericórdia. É assim. É o degrau para subir essa montanha da santidade. Depois, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que é esta pureza? Pureza, em primeiro lugar, nós precisamos entender como inteireza. Eu preciso ser inteiro de Deus. Não me dá as partes, preciso ser inteiro. Uma coisa pura, que significa uma coisa completa. Por exemplo, eu pego lá uma pedra, de um mineral qualquer, uma pedra de ouro. Para que este ouro seja um ouro puro, o que eu preciso fazer? Eu preciso retirar os outros metais que estão tornando este ouro impuro. Então eu esquento ele, aí os outros metais eles vão evaporar, eles vão conseguir tirar, até o ouro ficar ali no estado líquido, sei lá, não sei, pelo fogo, né? Então os outros metais são queimados, o ouro ele fica. Então ele fica um ouro puro. É assim, você precisa ser este ouro puro, você precisa ser inteiro de Deus, purificado. Entendamos, a pureza do coração é uma escada que nos leva a ver a Deus. Quanto mais puro, quanto mais sem malícia, porque eu vejo as coisas como Deus a vê, eu vejo as coisas com o olhar de Deus. O coração puro ama as coisas eternas, despreza as coisas transitórias. Este é o coração puro, ele quer ser inteiro de Deus. É o coração puro. Nós precisamos pedir a graça desta pureza, principalmente nos tempos atuais, repletos de sensualidades e impurezas e malícias e desonestidades, aonde nós nos damos compartilhadamente por partes. Nós precisamos aprender a ser puros. Os puros verão a Deus. Quer ver a Deus? Seja puro. Se você não quer ver a Deus, é só partir para o lado da impureza. Quer ver a Deus? Seja puro. O que é mais importante para você? Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados os filhos de Deus. Nós escutamos de São Francisco de Assis, né? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Ser promotor da paz. Por quê? Porque eu estou unido a Cristo. Eu estou no meio da montanha. Eu sou promotor da paz. Quem está no meio da montanha, quem está ali com o Senhor, quem está subindo a montanha, quer ver o Senhor, é promotor da paz, porque não importa outra coisa. Sou pacificado. Sou pacificado porque eu tenho a Deus. E por último, último degrau, sétimo degrau. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Depois ele continua, né? Ele dá um adendo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Bem-aventurados os que forem perseguidos. O que significa isso? Quando aqui essa perseguição é porque você chegou já ao ponto mais alto da entrega a Deus. Qual que é o ponto mais alto da entrega a Deus? Eu me dou todo, eu me dou inteiramente, a ponto de dar a minha vida mesmo, dar o meu sangue, dar a minha carne, eu me dou todo a Deus. Vão me perseguir, vão me injuriar, mas eu me dou todo a Deus. E é engraçado porque a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E a última bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. A última e a primeira têm a mesma promessa.
para mostrar que o caminho começa com o desapego e a entrega total. O desapego e a entrega total. Nós podemos aqui usar os santos mártires, que são exemplos para nós, grandes exemplos na perseguição. São Policarpo, antes de morrer, ele dizia: eu te bendigo, ó Senhor, porque me julgas digno de beber o cálice de Cristo. Ou então, um outro santo, Santo Inácio de Antioquia, que ia ser morto, mastigado pelos leões. Então tentaram tramar uma emboscada para tirarem ele deste caminho. Então ele diz: não me tirem daqui, não me tirem, porque eu sou trigo de Deus, eu prefiro morrer. Não me tire daqui, deixa eu morrer em paz, deixa eu ir para Deus em paz, deixa eu ver a Deus em paz, deixa eu dar a vida pelo meu Senhor. A única coisa que eu posso fazer bem é dar a vida, então deixa eu dar a vida por Deus em paz. É assim, né? Quando a gente chega ao cume da montanha, ao ponto mais alto da montanha, a gente quer dar a vida por Deus. Este é o caminho dos santos, é o caminho das bem-aventuranças, é o caminho que nós devemos seguir. Ser manso, ser pobre, ser aflito, ser misericordioso, ser puro, promotor da paz e dar a vida. É o caminho daquele que quer encontrar o Senhor. No final, o Senhor diz: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. A recompensa não é aqui. Nós estamos celebrando esta missa exatamente para nos lembrar que a nossa recompensa não é aqui na terra. A recompensa é para quem tem a coragem de botar a mão no arado e subir a montanha e lutar contra o mundo, contra o diabo, contra a carne, para ser santo. Saia daqui com este anseio, porque você nasceu para ser santo. E se eu não for santo, entenda isso, meu querido irmão, se eu não for santo, a vida que eu vivi aqui não valeu de nada. Eu joguei minha vida fora. Se eu não for santo, imagina, você chega no céu, faça essa seguinte meditação. Você chega no céu, diante de Deus, assim, você viveu uma vida toda aqui, cheia de lutas, aí fala: mas teve uns defeitos que você não quis vencer. Aí Deus fala assim: ó, aqui você não vai entrar não, meu filho, desculpa. Nossa, padre, mas Deus não tem coragem, né? A consequência não é comigo que você tem que falar, você tem que falar com Ele, porque é para mim, né? Os nossos atos têm consequência, e nós nascemos para ser santos. Quem não luta para ser santo, não está lutando para entrar no céu. Lute para ser santo. Queira ter uma vida ilibada, uma vida em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.